Tudo bem? Olá, boa noite, professor. Tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo, tudo sossegado. Tá me ouvindo bem? Ouço bem, ouço bem. Prazer tê-lo aqui conosco, nosso professor do Datavênia, super parceiro nosso, professor de Direito Financeiro, não, de Filosofia, de Direito Internacional, e agora também encarando essa disciplina que é o Direito Eleitoral, disciplina nova, muito importante, muito interessante, que eu sei que o senhor gosta muito, né? Sei que gosta muito dessa disciplina, tem até uma especialização nessa área, né? E por isso aí o É. convite para vir falar com os nossos alunos. Então, eu já vou te passar a palavra, professor, vou fechar o meu microfone aqui, quando necessário eu faço uma outra pergunta, eu vou fazendo aqui a mediação das questões que os alunos mandarem para a gente, e toca o barco aí, bora lá falar de temas quentes. Ó, professor, a gente tem que entregar aí duas questões para eles, hein, de direito eleitoral, as questões da prova, bora lá, hein? Então, a palavra Duas é é cem por sua. cento, né? Muito... Oi? Duas é 100% de acerto, praticamente. Então. Sem pressão, tá, professor? Sem pressão. Só queremos as duas questões da prova. Tá, Muito tranquilo. obrigada Não, eu pela não faço, ainda presença. não trabalho na GV ainda. Mas bora lá que eu tenho certeza que muita dica boa vai sair daqui e vai ajudar os alunos a fazerem a prova. Então, agora a palavra é sua. Fechou, vamos lá. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Cumprimento a todos que estão aqui assistindo, que nos estamos assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre o direito eleitoral, que agora chega até a prova da OAB, né? Já estava flertando com virar matéria da OAB há algum tempo já, né? Agora efetivamente entrou. E o direito eleitoral está ganhando muito impacto, especialmente no Brasil, porque no Brasil as eleições elas são controladas pelo judiciário. Então tem uma participação muito grande. A gente sabe que tem um julgamento importantíssimo acontecendo agora no TSE relacionado ao ex-presidente Bolsonaro, que poderia deixar inelegível por 8 anos. O presidente Lula ficou inelegível também pela Justiça Eleitoral por um tempo, né? Então, inelegibilidade é o assunto do momento. Então, eu diria que em eleitoral, inelegibilidade é o que há, né? A inelegibilidade que o pessoal fala que é a lei da ficha limpa, né? Na verdade, a lei da ficha limpa é um diploma alterador, tá? Já existia a lei da inelegibilidade, tá? Ela é anterior até, né? Ela é a lei complementar 64, tá? E a lei da ficha limpa, ela alterou uma lei que já existia sobre inelegibilidade. Então essa lei, que eu diria assim, para fazer uma prova de eleitoral tranquila, eu arriscaria a lei da ficha limpa, tá? A lei complementar 64 de 90, que na verdade a lei da ficha limpa é a 135, né? Ela alterou a 64, mas acabou ficando o nome fixado, né? E a Constituição. Então a Constituição, artigo 14, artigo 15, 16 e 17, esses 4 artiguinhos eles são interessantes. Por quê? Se você estudar esses artigos da Constituição, você vai estudar uma matéria que pode cair no constitucional e no eleitoral. Então você vai ter ele como se fosse uma área que pega os dois ramos, tanto constitucional quanto eleitoral. Então aí, do artigo 14 a 17, eu acho interessante dar uma lida na Constituição. E a lei da ficha limpa, que eu também acho importante. Acho difícil cair alguma coisa de processo eleitoral. Quando fala processo eleitoral, tem que tomar cuidado, porque na justiça eleitoral a gente tem duas expressões para processo eleitoral: o judicial e o processo no sentido de eleições, candidatura, essas coisas todas, né? Então, eu acho difícil cair alguma coisa da parte judicial do processo eleitoral, tá? Eu arriscaria inelegibilidade, e aí é sempre interessante dar uma lida na Constituição, saber a diferença entre votar e ser votado, né? A pessoa pode ser inelegível, mas ela pode votar. Não se esqueça que quem tem 16 anos é inelegível para todos os cargos da República, porque quem tem 16 anos não pode ser nem vereador, mas pode votar. Então nunca confundir o impedimento de votar com o impedimento de ser votado. E os honorum, ser votado, e o sufrágio, votar, né? Eu posso estar inelegível, mas eu ainda voto. Agora, eu só vou deixar de votar quando eu perder os meus direitos políticos, eles serem suspensos, né? A gente nem fala muito perder, porque fica suspenso até você cumprir a pena. Aí você que é do penal sabe. Então, se você está cumprindo uma pena, você tem a suspensão. É né? uma pergunta que eu ia te fazer, né? Até você já colocou aqui.
acho que seria legal para a gente, então, só tomar um pouquinho aí do que você está falando, talvez, será que se cairia, por exemplo, alguma questão que falasse, então, sobre, por exemplo, o que é ser elegível, o que é poder votar, poder ser votado, essa questão da perda, o que seria a perda dos direitos políticos? Eu acho que isso é uma questão que pode cair porque ela tem interdisciplinariedade com outras disciplinas, né? Então, vamos lá, esclarece um pouco melhor aí para a gente já deixar gravado aqui também, que vai ter gente que vai assistir essa live depois, né? Para eles anotarem, né? Vai que cai, né? A gente já acerta. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, o seu direito de votar, ele é o último, ele é o primeiro a nascer e o último a morrer. Então, com 16 anos, você já está podendo votar e não está podendo ser eleito. E quando você é condenado no segundo grau, a gente fala segundo grau porque é órgão colegiado, mas o tribunal do júri é um colegiado de primeiro grau. Então, o tribunal do júri já vale. Então, qualquer órgão colegiado que, em regra, é segundo grau, que condenar a pessoa, ela fica inelegível, né? Mas ela não perde o direito de votar. Por quê? Porque a perda do direito de votar, ela vai vir lá no artigo 15 da Constituição Federal. Então ela vai dizer, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí o inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos. Então, na verdade, no Brasil não tem cassação de direitos políticos, já teve. Então você sempre vai poder voltar a votar. Sempre vai poder, né? Mesmo a inelegibilidade, ela não é infinita, ela gira em torno de 8 anos, tá? E, então, por exemplo, hipótese que eu fique inelegível, se a minha OAB for cassada, o meu CRM, o meu CRECI, quer dizer, se a minha regulamentação profissional for cassada, eu fico inelegível por 8 anos, mas eu voto. Então, se eu for expulso da OAB, eu não posso ser eleito por 8 anos, mas eu posso votar. Analfabeto pode votar, não é obrigado. Tá? Nós que não somos analfabetos vamos ter que votar, o analfabeto pode votar, aí ele vai fazer o alistamento eleitoral dele, mas ele não pode ser eleito. Tanto que teve aquele caso do Tiririca, que ele teve que fazer uma prova para mostrar que ele não era analfabeto. Para a justiça eleitoral, alfabetizado não é escrever bem. Você pode escrever mal, pode ter erro de português no teste. Realmente ter uma noção básica de escrita, tá? De escrita nesse sentido. Então, o analfabeto é um perigo para errar, porque as pessoas acham que o analfabeto não vota, ele vota, tá? Apesar de não ser, ele ter de se alistar e tal, não é uma questão automática, ele pode votar, o que ele não pode é ser eleito. E no Brasil a gente não caça direito político de ninguém. A gente suspende enquanto a pessoa está cumprindo a pena. Aí você vai dizer, bom, então se o direito político é suspenso enquanto ela está cumprindo a pena, então essa pessoa não é inelegível só quando o trânsito está em julgado? Não, não é isso que acontece, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da inelegibilidade, que é o assunto do momento, e acho que a OAB vai nesse sentido aí, falar um pouquinho de inelegibilidade. Reitero, Lei Complementar 64, tá? A lei da ficha limpa, ela não inventou a inelegibilidade, ela aumentou o rol. Então, a Lei Complementar 64 é a lei da inelegibilidade. A Lei Complementar 135 criou novas hipóteses. Inclusive, é interessante, porque a lei da ficha limpa, ela é uma lei popular, ela é da iniciativa popular. Foi o povo que pediu essa lei, não foi uma lei do Congresso Nacional. E o relator da lei da ficha limpa, lá no Congresso Nacional, que cai para um relator, né, que ele acaba assumindo e ele assina lá para facilitar o trâmite. Ele rodou na lei da ficha limpa. Então o próprio relator da lei da ficha limpa rodou na lei da ficha limpa, que foi um fato curioso. Pro, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Você falou sobre a idade de 16 anos, né? 16 facultativo, é isso? Ou 16 já é obrigatório? É facultativo. A partir de que idade é obrigatório? Aí com 18, aí você vai ficar obrigatório para você votar, a não ser que você tenha alguma incapacidade ali que pese, né? Outra coisa. Esses detalhezinhos, eu acho que são detalhezinhos que são coisas, né, chatinhas e que pode ser que a OAB cobre, né? Então, eu acho que é isso que eu estou te perguntando. E existe uma idade máxima, por exemplo, eu não lembro se eu ouvi falar alguma coisa de até 70 anos, alguma coisa assim, tem uma idade máxima? Ele vai deixar de ser obrigatório, mas ainda pode votar, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, votar tem a seguinte situação, eu posso estar autorizado a votar,
posso ser obrigado a votar e posso ser impedido de votar. Autorizado de 16 a 18. Acima de 18, obrigatório. Aí quando ele já está lá com seus 80, 70 anos, ele não é obrigatório, mas ele pode, né? Agora, proibido de votar só com o trânsito em julgado. Por isso que o preso, ele pode votar e tem circunscrição dentro dos estabelecimentos prisionais para o preso que ainda não foi julgado em definitivo, né? Então a gente tem que fazer esse corte. A competência eleitoral, ela eu sempre falo assim, a capacidade, ela é muito complexa, porque com 16 anos eu voto, com 18 eu posso ser vereador, tá? Mas com 21 eu posso ser prefeito, com 30 eu vou poder ser governador, com 35 presidente e senador. Porque senador e presidente são os cargos mais velhos da República, tem que ter 35 anos. Então, um jovem de 20 anos é inelegível sobre esse aspecto para a presidência e Senado. Mas ele vota e é elegível para vereador, né, para vereança. Esse tipo de inclusive, coisa, Senado, para mim, é a cara da OAB. Eu ia até te fazer perguntas sobre essa questão da idade também para os determinados cargos que você já falou. Depois eu vou pedir até para você repetir, para o pessoal poder anotar, mas eu ia te fazer essa pergunta, porque isso para mim tem a cara da OAB. Até essa questão que você falou, olha, Tício tem tantos anos e quer se eleger como deputado, né, ou senador. Ele é elegível ou não? Eu acho que esse tipo de questão, para mim, ele tem cheiro, assim, de prova de OAB, né? Por isso é legal também você estar abordando. Vamos repetir, então, porosidades, e aí você continua falando dessa questão, dessas possíveis pegadinhas. Então, vamos lá. Ó, vamos falar aqui, vamos fazer um corte dos dois direitos, né? Então, vamos reiterar, votar. Para votar, 16 anos pode, 18 vira obrigatório. Acima de 70, não precisa mais. Mas pode. Agora, se foi julgado, com trânsito em julgado no âmbito penal, não vota mais. Precisa do trânsito em julgado. Agora, vamos falar ser eleito. Para eu ser eleito, eu tenho alguns requisitos. Primeiro, a princípio eu tenho que ter partido político. A Justiça Eleitoral ainda está discutindo a candidatura sem partido, mas a Constituição é clara nesse sentido. Eu tenho que estar filiado a um partido em 6 meses. Tem que estar 6 meses. Então, 6 meses antes da eleição, eu tenho que escolher o meu partido. E eu tenho que estar no domicílio eleitoral 6 meses também, tá? Antigamente não era 1 ano, 6 meses. O que é o domicílio eleitoral? Não precisa ser o meu domicílio civil. Pode ser um lugar que eu tenho uma empresa, pode ser um lugar que eu tenho... porque se eu tenho, por exemplo, uma empresa que paga ISS no município do lado, eu posso querer votar lá, né? Eu não quero votar aqui onde eu moro. Então, domicílio eleitoral não é igual ao domicílio de residência, domicílio civil, tá? Então, 6 meses de domicílio e 6 meses de filiação partidária, e eu preciso ter a idade mínima, além de ter o alistamento eleitoral realizado. A idade mínima, para ser eleito, não para votar é 16. Lembrando que o analfabeto vota se quiser, mas não pode ser eleito. Então, a partir do momento que eu tenho a vontade de ser eleito, eu tenho que pensar no seguinte: os 2 cargos da República que mais precisa de idade é presidente e senador, que é 35. Até a palavra senador, ela vem de sênior, senhor, senil, idade, o mais velho. O Senado nada mais é do que aquele local onde estão os mais velhos. Daquele conceito histórico, que é onde ficavam aqueles idosos na Roma Antiga discutindo. Então, o senador é o mais velho. E o presidente? 35. Governador? 30. Então, senador e presidente 35, governador 30. A gente vai ver que para o executivo, né, geralmente é mais alto. Aí 21. Todos os demais, a regra básica é 21. Se tiver que chutar, chuta 21. Porque 21 é deputado estadual, deputado federal e prefeito. É o que mais tem ali. 18 é vereador e 21 é prefeito. Então, geralmente o legislador vem antes do executivo, tá? Então, 16 anos pode votar, 18 anos vereador, início do voto obrigatório, tá? 21 anos deputado estadual, deputado federal e prefeito, 30 anos governador e 35 anos presidente e senador, tá? Essas idades são interessantes porque elas podem cair também em constitucional. Então, ela pode cair tanto no constitucional quanto no eleitoral, porque essas regras são constitucionais, tá? Legal, legal. Pro,
Interessante. Eu acho que isso tem cheiro de OAB. Para mim, esse negócio de idade, de elegível, inelegível, isso para mim tem cheiro de OAB. Outra coisa que eu vou te perguntar, se você acha que pode, né, que é possível de cair, que o pessoal deveria estudar um pouco mais. Por exemplo, você falou a questão do processo eleitoral, né? Você até falou dessa questão que tem o processo judicial e o processo do pleito em si, né? Eu não sei se, porque como a gente teve muita discussão, por exemplo, a respeito daquela questão de que se falou das urnas serem devassadas lá, de fraude nas urnas e tudo mais, eu não sei se eventualmente pode vir alguma questão com relação a isso. Então, por exemplo, como é que funciona toda essa sistemática até que aconteça o voto, se a urna pode ser fiscalizada ou não, quem faz isso? Será que isso é um questionamento que pode cair? O que você acha? Eu acho que a OAB não vai entrar nesse celeuma, né? Porque isso pode levantar muita questão. Eu acho que o que eles vão perguntar mais é quando pode começar a propaganda eleitoral, que é a partir de 16 de agosto do ano da eleição. Mas a urna, ela tem o funcionamento dela previsto na lei das eleições, só que tem um porém. A urna, o funcionamento dela está previsto em lei. Dificilmente a gente vai ter uma interferência na urna, porque o que acontece? A urna tem um comprovante impresso que ele é feito quando ela está offline. A urna não fica online. A urna já está há muitos anos sendo usada no Brasil e não tinha nem Wi-Fi na época, você não tinha cabo de internet entrando nela. Tá? Então ela não usa a internet num primeiro momento. Então o que é feito? Quando chega a urna, ela é impresso a zerésima. E isso na presença de mais de 2 pessoas. Você tem toda a sessão ali que vai estar verificando isso. Quando a impressa zerésima, mostra que tem 0 votos naquela urna. Todo o processo de votação é feito com ela offline. Então não tem como inserir um voto ali, ela é feito offline. Então, enquanto todo mundo está votando, está offline. Tá? Tanto que é um problema grave se alguém quebrar uma urna no meio da sessão, porque ela ainda não está lançando voto no sistema. Isso seria um problema grave. Mas ela vai registrando. Isso vai ser descarregado online depois. Então a gente tem departamentos que vão descarregar isso daí. Mas quando é que alguém vai mexer nos votos? Quando acaba a votação, ainda offline, é impresso o boletim. Então a zerésima é no começo e o boletim é no final do horário de votação. Né? Pode ser até antes, se todo mundo já votou, é que é raro. Né? Mas se todo mundo daquela sessão já votou, pode ser que feche antes, porque não tem mais ninguém para votar. No interior pode acontecer isso, tá? Em sessões pequenas. Do contrário, tem que ficar até o final do período. Feita essa impressão do boletim, nós temos os votos total dessa urna. E esse boletim ele é entregue para todos os partidos. Então eles já fazem a soma, eles já sabem até quem ganhou às vezes. Porque eles na municipal é fácil fazer isso, né? Federal é difícil, mas na municipal é fácil. Né? E aí o que acontece? Quando essa urna entra online, eu já tenho impresso os votos dela quando ela estava offline. Tá? A única forma que seria possível a gente mudar os votos da urna seria instalar um malware na urna que todo voto para X vai para Y. Tá? Isso tem que ser feito em todas as urnas para poder virar o jogo. É muito difícil fazer. Teria que passar por uma série de análises que a urna faz, etc. Tá? Não tem como mudar no meio da votação, não tem como mudar logo após a votação. Tentar fazer uma fraude na urna demandaria um conhecimento tecnológico incrível, uma grande sorte de conseguir não ser pego, e alterar o programa de todas as urnas antes das sessões. Certo. Uma outra pergunta, não sei se pode ser viável, com relação à questão de competência. Então, por exemplo, como é que funciona a competência da justiça eleitoral? A gente sabe que não existe a competência específica, né, da justiça eleitoral. A gente não tem juízes de carreira eleitorais, né? Então, quem são os juízes que cumprem essas funções? Eu acho que isso pode ser algo que se questione, né? Quem são os juízes que cumprem essas funções, né? Como é que funciona, eventualmente, essa função do juiz eleitoral? O juiz eleitoral, no primeiro grau, ele acaba sendo emprestado, vamos dizer assim, da justiça comum. Nos tribunais, nós temos os desembargadores especificamente nomeados nos TREs. No caso, por exemplo, do STF, vão ter membros do Supremo que vão estar no TSE também. Mas a composição do TSE não é idêntica à do STF. Tá?
a própria Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, acaba atuando de forma indireta nessa justiça eleitoral. Então, os promotores também são emprestados, vamos dizer assim. Então, há uma espécie de empréstimo para a composição da justiça eleitoral. Na doutrina, pretende-se que sejam, os juízes eleitorais não sejam mais emprestados, eles sejam fixos, tá? Mas isso ainda não aconteceu. Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado com justiça eleitoral é que réu em justiça eleitoral não precisa ser só candidato e partido político, tá? Pode ter uma ação de investigação judiciária eleitoral que vai tornar alguém inelegível, né? A justiça eleitoral, a gente falou de inelegibilidade. Tem várias formas de você ficar inelegível. Como eu já falei, a decisão da OAB que me exclui da OAB, porque eu fui retirado da OAB, vai me deixar inelegível, tá? Agora, essa decisão, ela não é da justiça eleitoral. A decisão da justiça penal que me condena também vai dar efeitos eleitorais. Mas isso não significa que a justiça eleitoral sempre vai ficar quietinha esperando os outros. Ela pode gerar a inelegibilidade. É o que está sendo discutido no caso atual do presidente Bolsonaro. Ela pode investigar e ela pode gerar inelegibilidade. Ela não fica só dependendo da penal. Por isso que chama AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Então a inelegibilidade ela vem da onde? Da própria Justiça Eleitoral, ou de um órgão de classe, ou do TCU, Tribunal de Contas da União, que reprova contas, também pode gerar inelegibilidade. Então a inelegibilidade pode vir de um julgamento eleitoral, de um órgão administrativo, de um órgão de classe, de um Tribunal de Contas, pode vir da penal federal, penal estadual. Então aí a inelegibilidade é grande. E cuidado, réu na justiça eleitoral pode ser até mesmo um publicitário ali, uma empresa de publicidade, ou mesmo algum agente público que está cometendo algum ato errado, tá? Uma outra pergunta, Pro, que veio, você vai falando, vão vindo as coisas na minha cabeça aqui, eu vou perguntando, porque eu não entendo nada de direito eleitoral. Aliás, eu pedi para o pessoal que está aí participando, né, para que mande perguntas aí para a gente, né, tragam suas dúvidas, porque é uma temática até nova, né, para a gente, enfim. Para você eu sei que não, que eu sei que você gosta, estuda isso faz tempo, mas para a gente é uma temática nova, interessantíssima, e aí as perguntas vão vir. Então, por exemplo, vamos supor que cai uma pergunta assim, a gente sabe que existe aquela questão da lei seca, né, de não ingerir bebida alcoólica, né, antes da eleição, enfim. Se uma pessoa ela é pega ingerindo bebida alcoólica, então essa pessoa também se torna ré pela justiça eleitoral? Pode cair alguma coisa assim na prova? O que vai prejudicar é sobremaneira nela pode ser a questão do voto, né? Porque ela vai estar alcoolizada, né? Ou não, né? Ou não, né? Inclusive, a gente tem até casos de habeas corpus na justiça eleitoral, de não permitir que o funcionário vote, o funcionário vai trabalhar aquele dia de eleição e não deixa ele sair porque sabe que não vai votar em quem não quer. Então, até isso pode acontecer na justiça eleitoral, tá? A princípio, crimes da justiça eleitoral, sim, são apurados. Então, impedir alguém de votar, ou, por exemplo, eu comprar votos, eu participar de um mega esquema de compra de votos, isso pode acabar prejudicando. Especialmente porque existe, além da inelegibilidade, tem um negócio chamado prática de condutas vedadas. E a prática de condutas vedadas é quando eu uso, por exemplo, um agente público do Estado para favorecer a minha campanha, né? Essas práticas de condutas vedadas elas não são inelegibilidade de imediato. É algo que o agente público, o agente político não pode fazer. Por exemplo, eu não posso inaugurar obras muito em cima da eleição, tá? Então eu não posso, 2 meses antes da eleição, sair inaugurando obras, porque isso é vedado. Quem vai investigar é a Justiça Eleitoral, né? Que ela vai investigar isso. Então ela investiga crimes, sim, mas ela vai investigar os de âmbito eleitoral, os crimes eleitorais, né? O mais comum, o mais famoso é realmente a compra de voto, que entraria nesse aspecto, né? Certo. Pro, essas questões de investigação voltadas a crimes eleitorais, elas estão no Código Eleitoral, né? Isso, o Código Eleitoral nosso, ele é engraçado, porque ele é da época da ditadura, né? Ele é de 65. Na verdade, a gente nem usa tanto o Código Eleitoral hoje. A gente usa a lei das eleições, a lei da ficha limpa e a lei do partido político, tá? A lei da inelegibilidade,
é a Lei Complementar 64. A Lei das Eleições é a 9.504, tá? Então a gente precisa ter a legislação eleitoral, ela até tem o Código Eleitoral, mas a gente usa mais Lei das Eleições, Lei das Inelegibilidades, que também é chamada de ficha limpa, embora não seja a mesma, foi um diploma alterador, e a lei dos partidos políticos. Legal. Tá? Então, bom, tem uma aluna aqui que mandou a seguinte pergunta. Pro, boa noite. Você pode explicar sobre as multas caso eu não vote sem motivo que possa justificar? Certo. Se você não vota, você tem que pagar a multa, tá? Você não vai ficar inelegível só porque você não votou. O que acontece é quando você não vota, você não paga a multa e não justifica, aí você acaba ficando inelegível. Se você pagar a multa, tudo bem. Tanto que alguns cientistas políticos dizem que o voto no Brasil não é obrigatório, porque a consequência de não votar não é perder o título. Porque se você pagar a multa, você vai mantendo o título, ou você vai justificando, né? Então, você não perde o seu alistamento, o seu registro, simplesmente por não votar. E a multa é muito irrisória, né? A multa é um valor baixo. Eu precisaria até ver quanto ele está hoje, mas é um valor bem abaixo dos R$10, é abaixo dos 5. Então, é um valor que, se a pessoa não quiser votar, ela não vota mesmo, tá? E, além de eu posso não votar e pagar a multa, posso justificar e não votar, e eu posso fazer o voto em trânsito. Então, se eu estiver viajando, eu posso solicitar o voto lá para onde eu estou indo, tá? Claro que você não vai fazer isso um mês antes da eleição, porque não dá tempo de fazer o registro. Uma outra pergunta, você falou em voto em trânsito, me veio uma outra questão na cabeça. A pessoa, por exemplo, que está em outro país, ela consegue votar nesse outro país? Como é que funciona? Consegue votar porque tem o consulado lá que ele é formado para isso, né? A única discussão que corre, por exemplo, então tem gente votando em consulado, tem gente votando em cadeias. O voto ele é muito amplo nesse sentido. O único problema que acontece nas votações é que para criar uma sessão eleitoral tem que ter pelo menos umas 10 pessoas votando naquele local, né? Senão não vai ser criada essa sessão eleitoral, né? O caso que deu problema quando o Lula estava preso, ele estava preso na Polícia Federal. Então, se criasse uma sessão eleitoral para ele votar, não ia ter sigilo do voto, porque só ele ia votar ali. Então, se ele votasse em X, a gente saberia que ele votou no X. Então, tem que ter pelo menos 10 pessoas para misturar. Você fala, bom, por que não duas? Porque se uma faltar, já sei qual é da outra, né? Então, para privilegiar o voto, eu tenho que ter esse cuidado. Aliás, teve um caso até interessante. Teve um caso de uma sessão eleitoral que todo mundo faltou, só foi uma pessoa. Nossa. E aí sabiam. Tentaram impugnar essa urna. Aí a Justiça Eleitoral entendeu que não, que excepcionalmente, se acontecer isso, o voto vale, apesar de que a gente sabe em quem essa pessoa votou. Outro caso curioso eleitoral é que se o número de votos for igual, entra o candidato mais velho. E nós tivemos um caso de um candidato que recebeu o mesmo número de votos e nasceram no mesmo dia. Nossa. Eles tinham a mesma idade e o mesmo número de votos. A Justiça Eleitoral pegou as duas certidões de nascimento e diferenciou com base na hora. Tinha 2 horas de diferença entre um nascimento e outro, e com base nisso eles elegeram. Que interessante isso, que legal, que legal. Pronto, você fez aqui. Eu sempre faço esse paralelo com o civil, né? Que a gente tem que. Por que marca o horário do nascimento, né? Pergunta muito no civil, né? Eu verdade. Falo por causa disso. Não é só para fazer, não é só para fazer mapa astral, não, né? O pessoal pensa em herança, né? Porque se ele nasceu, o outro está morrendo, está morrendo o pai, a criança está nascendo, tem que saber se ela é herdeira ou não. Mas no eleitoral também tem efeito, porque em igualdade vai o candidato mais velho. E aí cada minuto vai pesar. Bem interessante. Bom, Pro, você fez aqui, nossa, uma abordagem maravilhosa, muitas temáticas. Vou pedir de novo aí o pessoal que está assistindo, temos bastante gente aí assistindo, quiser mandar aí mais alguma questão. E aí, vamos lá, se você achar que tem mais alguma coisa aí para falar, até o presente momento agora as minhas dúvidas acabaram, não tenho muito mais dúvida para te passar aqui. Aproveitando, né, vou aproveitar aqui, vamos ver se alguém manda alguma pergunta e tudo mais, quero agradecer todo mundo que está presente aqui, mandaram mensagem, mandaram alô, o Ronald, o seu fã incondicional, mandou mensagem aqui dizendo que está com saudade, né,
Tem a Kelly, que é nossa aluna de sempre aqui, super fiel a nós. Ela diz que ela gosta de direito civil, mas no fundo, ela é uma penalista, ela só está tentando esconder isso, enfim, né? Mas agradecer todo... então, ela vive falando que ela adora civil, tudo, mas ela sempre vem com alguma questão de penal, sabe? Então, o penal está lá guardadinho, uma hora ele vai aflorar. Mas deixa eu aproveitar aqui o pessoal que está nos assistindo agora ao vivo, o pessoal que vai assistir essa live que vai ficar gravada disponível, para falar também que o professor Wallace, ele é assim, essa coisa, né? Por que eu vou usar esse termo, essa coisa? Porque o professor Wallace ele é um multifuncional, ele é um cara assim, extremamente estudioso, gosta muito de muitas temáticas. Eu brinco que às vezes é até difícil conversar com ele, ficar perto até vergonha, porque ele sabe falar sobre tudo, conversa sobre tudo, né? E às vezes falta assunto, a gente foge dele, porque não tem assunto para falar com ele, porque ele fala sobre qualquer coisa, muito estudioso. Estuda sobre muitas áreas e conosco, para os cursos de primeira fase, como eu disse há pouco, ele trouxe aí as disciplinas de filosofia, que ele manda muito bem, as aulas dele de filosofia são maravilhosas, direito internacional, agora também com o direito eleitoral, né? E a gente tem ele também colaborando conosco na segunda fase. Então, o professor Wallace é o nosso colaborador aqui na segunda fase com o direito do trabalho. Então, já fez live com a gente para falar sobre isso, né? Tem uma aluna aqui, a Giane, está falando que você é uma enciclopédia. Tá ali, viu, Giane? É uma Barça viva, né? De óculos, andando para lá e para cá. Enfim, só não tem mas penal. Só não gosta de penal, né? Mas você entende de penal, sim, porque a gente já conversou sobre isso e você fala sobre penal também, não tem como. E aí o professor Wallace, vejam, essa simpatia, né? Essa pessoa super inteligente, super conhecedora de tudo, que também colabora aí com a segunda fase de trabalho. Então, o pessoal que eventualmente for fazer a segunda fase agora do exame 38, ou já está aí na repescagem para fazer a segunda fase, vem conhecer o trabalho do professor Wallace conosco, um excelente trabalho. Ele gravou um curso muito bacana, um curso bem dentro do que são os moldes dos nossos cursos do DataVenia, que são cursos bem direcionados, não tem muito blá blá blá, ele foi direto ao ponto. Então, Pro, vamos falar um pouquinho também, deixa eu aproveitar aqui que você está aqui com a gente, né, que não é sempre que a gente consegue um horário na sua agenda, que é muito disputada, para falar um pouquinho também, né, sobre esse curso de segunda fase aí para direito do trabalho. Fugir um pouquinho do eleitoral, mas estamos tudo aqui no assunto da DataVenia. Então, fala um pouquinho sobre esse curso também, porque está chegando segunda fase, né? É isso aí. Gente, trabalhista, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de trabalhista, acho trabalhista uma matéria relativamente fácil, tá? Relativamente fácil. O que acontece no direito do trabalho é que a gente tem uma diversidade, especialmente de petição inicial, muito limitada. Nós não temos muitas petições iniciais. Praticamente, se você souber inquérito de apuração de falta grave, você souber a reclamação trabalhista e você souber a declaratória, consignação em pagamento, vamos dizer assim, praticamente se acabou com as petições iniciais cabíveis em direito do trabalho. Agora, em direito civil, você vai ter desde um divórcio, a uma ação pauliana, uma ação anulatória, desconstitutiva, erro, dolo, coação, fraude contra credores. Você vai ter uma ação condenatória por danos morais, você vai ter ação de paternidade. Então, a quantidade de petições iniciais que você vai ter num direito civil é gigantesco. A trabalhista, se você não recebe insalubridade, periculosidade, FGTS, salário, não importa que os direitos trabalhistas são gigantescos. Se você não os recebeu, você vai entrar dentro da reclamação trabalhista. Então, geralmente na trabalhista o pessoal perde mais ponto porque esquece de pedir algo ou fundamentar do que por errar a peça mesmo. Porque se você tiver as regrinhas ali, as diquinhas, você não erra a peça, não. O perigo tudo isso está no seu curso, né, Pro? Você trabalha tudo isso no seu curso, né? Tem as tabelinhas para você ver o que tem que pedir, tá tudo montadinho. Então, o que acontece às vezes é isso. Eu esqueci de pedir a periculosidade. Eu esqueci de pedir X, Y. Mas a petição em si geralmente acerta. Geralmente o pessoal não erra, não. Né? Se estiver atento, não vai errar. Tá? E os recursos também são tranquilos, né? Agora, quem é civilista tem alguns riscos. Né? Especialmente no mandado no agravo de instrumento, que é bem diferente, o recurso ordinário e o agravo de petição.
Essas três pegam o civilista. Então, quer pegar um civilista na trabalhista, agravo de instrumento, agravo de petição, aí vai ficar ruim, porque é diferente, tá? E o Olha, recurso já temos ordinário. uma aluna sua aqui, ó. A Ana está dizendo, vou de trabalhista na segunda fase. A gente está tendo vai uma bem. participação especial da Cook aqui. Da outra vez eu fiz live e pediram para colocar ela aqui, ela não veio, mas hoje ela apareceu, ó. Ela veio De dar um qual alô live? pro pessoal aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Enfim, mas é um pessoal que eventualmente gosta, né, ou curte o direito do trabalho, pensa em fazer para a segunda fase, realmente vem conhecer o nosso trabalho, vem conhecer o trabalho do professor Wallace, entre em contato conosco, a gente libera aí, a gente tem uma aula demonstração para liberar para vocês conhecerem. E como dito, ele vai direto ao ponto naquilo que você precisa saber, né, naquilo que você precisa entender para poder passar no exame, né? Não adianta ficar também trazendo um monte de teorias, de coisas e tal, porque só enlouquece o aluno, e esse não é o foco do DataVênia. A gente quer descomplicar a vida do aluno para que... Né? Oi? A gente usa os modelos de petição que a gente fez. Tem os modelos, né? Então ele é um curso gravado, está todo gravado para vocês, desde as aulas até as petições e tudo mais, mas a gente tem aí as possibilidades até de eventualmente vocês tirarem dúvidas com o professor, né, durante a preparação de vocês. Então, entre em contato conosco aí quem tiver interesse para poder falar sobre esse curso e poder ter a chance, né, de estudar com esse professor maravilhoso aí, que é o professor Wallace, que sabe muito de tudo, gente. Eu achava que não era possível alguém saber muito de tudo. Eu encontrei alguém assim, que é o professor Wallace, que, olha, você falar qualquer coisa, joga qualquer palavra aí, ele fala. E ele te dá ainda a história da palavra, enfim, é bem assim que funciona. Muito bacana. Vou agora, então, a gente caminhando aí já para o encerramento da nossa live de hoje. Já quero agradecer a sua presença, né, dizer que a gente é muito feliz de ter a sua parceria aqui conosco. Muito obrigada por estar conosco, brilhantar o nosso corpo docente aí com a sua riqueza de conhecimentos. E já deixar a palavra novamente para você se despedir e trazer aí mais alguma dica de última hora que você entenda importante. Legal, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de gravar os cursos, de contribuir e participar das matérias que a gente tem aqui atribuídas. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quem tiver interesse, procura aí a DataVênia, o DataVênia Club, vocês vão conseguir aí pegar as informações, vocês vão ver que tem várias oportunidades, vários cursos legais para vocês aprenderem. Eu queria deixar como dica, reitero, o artigo 14, 15, 16, 17 da Constituição Federal, porque ele pode cair tanto em constitucional quanto em eleitoral, né? E eu acho que a lei das eleições, né, e a lei da ficha limpa, ou das inelegibilidades mais precisamente, tá? Eu acredito que vai cair algo de inelegibilidade, porque o país está vivendo um julgamento de inelegibilidade muito, muito chamativo. A gente abre aí os portais de notícia, o julgamento do TSE estava na capa nos últimos 2, 3 dias, e era sobre inelegibilidade, de 8 anos, né? Então, acho que convém saber esse tema por conta do destaque que ele tem, tá? E de resto, estamos trabalhando, estamos aí estudando. Quem quiser, dá um alô pra gente, que a gente segue a gente no Insta aí, que a gente vai conversando. Ia falar isso agora, você passa pra gente aí o seu Insta, né? Eu vou até escrever aqui nos comentários para quem quiser te seguir também. Diga pra gente aí, @. Agora você vai me matar, porque de cor aqui eu não sei. Não sei, acho que é o wallace.couto.dias, acho que é isso. Bom, procurem Wallace Couto Dias, coloquem aí os três nomes que vocês encontram o professor Wallace no Instagram. Vocês percebam que ele é muito ligado em estudar, né? E não tem toda essa coisa aí com rede social. Tá certíssimo, professor. É o que eu falo para minha filha o tempo todo. Vai estudar, menina, larga essa rede social. Melhor coisa é se preocupar mais com o estudo. Não é à toa que ele é essa enciclopédia maravilhosa aí que a gente está vendo aqui. Mas quem quiser conhecer um pouco mais, quiser seguir o professor, segue lá, tá? Se não encontrarem, chamem a gente que a gente informa para vocês aí depois o Instagram do professor, e venham conhecer o DataVênia, venham estudar conosco na primeira fase para ter aula com o professor Wallace de eleitoral, de filosofia, de direito internacional, e na segunda fase
de Direito do Trabalho. Pro, mais uma vez, obrigada aí pela presença. Vou aproveitar aqui a live online e mandar um beijo para a Gabi, né, minha amiguinha. A Gabi é a filha do professor, faz tempo que eu não a vejo, mandar um beijo para ela, mandar um beijo para a Carol também. Agradecer por emprestarem você um pouquinho para a gente. E até a próxima, né, pessoal? Mandem aí, ó, peçam o professor de novo. Tiver muito pedido aí, ele volta, hein? A gente pede ele emprestado de novo, ele volta aí com vocês. Obrigada, Pro. Agradeço a todos que estiveram conosco. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.